Olá, meu nome é Luciano, e você está no canal Teologia Puritana. Estamos de volta com mais um vídeo dando sequência ao nosso estudo, comentário e resumo do livro Cristo entre os Deuses. No primeiro vídeo já abordamos o capítulo 1, fizemos uma breve apresentação, faremos algumas consequências e situações, e agora vamos dar continuidade, em especial ao capítulo 2, cujo título é O ícone da tolerância. Como chegamos a esse ponto? É um capítulo que trata de uma pergunta e que, ao discorrer da leitura, a pergunta é respondida satisfatoriamente. Eu estive pensando e refletindo a respeito desse capítulo e me veio à mente a frase de Wagner Santos Cunha, que diz assim: um errado entendimento sobre quem é Jesus e o que ele veio fazer na terra faz com que alguém não entenda o caminho da salvação. Isso é uma realidade, isso é um fato inegável. Centenas e centenas de pessoas têm o seu entendimento e a sua interpretação a respeito da realidade histórica de Cristo e faz com que isso prejudique o caminho da salvação. Um bom exemplo disso são as seitas e heresias espalhadas pela vastidão da face da terra. E esse pensamento, essa frase, veio, vamos dizer assim, casou bem com o capítulo 2 deste livro e é uma reflexão a mais sobre o que nós podemos experimentar. Bem, dando continuidade ao nosso assunto, aos nossos resumos e comentários do presente livro que acabamos de citar, Cristo entre os Deuses, estamos agora no capítulo 2, como já foi dito, e é neste capítulo que somos conduzidos a um fato. E esse fato é o seguinte: observe que todos os homens têm alguma ideia do que seja Deus ou do que é Deus. Infelizmente, esse fato é de origem demoníaca, e muitas vezes, onde a natureza e a essência de Deus é mudada por deuses pagãos e falsos profetas, ou melhor dizendo, falsos deuses. As pessoas não podem refazer Deus, criar Deus, modificar a existência e a natureza de Deus, só por causa do que eu acho da sua experiência espiritual, da sua experiência de vida, não é? Tem muitas religiões que são baseadas em fatos, entre aspas, de pessoas que tiveram algum tipo de contato com alguma entidade superior e daí criam algum tipo de noção ou doutrina baseada nisso. Isso não pode acontecer. O livro que estamos trabalhando em cima dele faz referência ao ateísmo que gerou centenas de personalidades que ganharam fama, renome no mundo acadêmico, como por exemplo Karl Marx. Eu digo isso porque no meu ver, é o pai dessa desconstrução e desse ataque anticristão ao cristianismo. Então, é uma situação que faz a gente refletir e ver que não pode existir dois caminhos que sejam verdadeiros ao mesmo tempo, apenas um. Quero, nesse segundo capítulo, afirmar, baseado nas leituras, que na verdade o Deus da Bíblia, não é um produto da nossa imaginação ou um produto da cultura atual, apesar de que é fato inegável que a maioria das religiões que se dizem evangélicas tem construído Deus como produto, uma propaganda para buscar membros e ganhar dízimos e dinheiros. Mas essa não é a verdade absoluta, essa é uma verdade relativa, que é uma verdade falsa, ilusória. Você que está agora me ouvindo pode estar se perguntando a respeito dessa situação: é Deus que cria o homem ou o homem que cria Deus? E aí, como vamos responder essa questão? De fato, é bem verdade que o homem, depois da queda e com as influências de seres espirituais decaídos, consegue de alguma forma modificar a forma em que o ser humano consegue ver a realidade, a natureza de Deus
e as verdades reveladas na Bíblia, e consegue com isso modificar, adulterar dentro da mente humana o processo de conhecimento, causando desvios, apostasia, aberrações de pensamentos. Um exemplo disso é quando lemos a carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, no capítulo 1, versículo 22 e o versículo 23, que diz assim: e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E o verso 23 diz assim: e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, o mundo apóstata, o mundo pagão, tem criado falsos deuses e uma falsa religiosidade. Alguns são vítimas, outros são realmente enganados, e os demais são os agentes desse caos, agente do mal. Ou seja, o pecado, a depravação humana, ela consegue afetar as capacidades intelectuais, mentais e psicológicas do ser humano, e até mesmo os sentimentos são afetados por isso. Consequentemente, a noção ou a ideia de Deus é distorcida, é mudada, mas não podemos realmente mudar. Apenas ao mudar a natureza de Deus, estamos enganando a nós mesmos e indo por agentes decaídos do mundo espiritual, das regiões celestiais. Bem, apesar disso, temos agentes humanos, que são os falsos profetas. Ou, no último caso, quando as pessoas não criam um ídolo ou um santo de uma estátua, as pessoas começam a se tornarem deuses para si mesmos ou para outros. Bem, agora me permita fazer uma pergunta para você. Para você, Deus é o quê? Você acredita no Deus da Bíblia? Pois bem, é uma realidade que o mundo atual, o nosso mundo ocidental, em especial o Brasil, tem negado que certas ações ou atitudes são pecaminosas e abomináveis ao mesmo tempo, que onde ao lermos na mensagem do Eterno, certas atitudes são reprováveis, literalmente, e não existe espaço para o erro que vai contra as Escrituras. Eu sei que você tem todo o direito de acreditar no que quiser e de fazer o que quiser, mas acredite, escolha e faça o que as Escrituras dizem. No mundo ocidental que nós estamos vivendo no século XXI, é um mundo anticristão. Não podemos ter uma mente desprovida da crítica. Hoje estamos num cenário em que a crítica à razão humana foi deixada, esquecida. Quando eu e você observe que temos uma mente crítica, vamos começar a buscar a verdade absoluta, esquecida pelo mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno tem destruído e atacado a verdade absoluta. E quando conseguimos encontrar essa verdade absoluta, tanto na área filosófica, na área teológica, encontramos a essência e o objetivo do ser humano. E, ao mesmo tempo, deixamos de lado os enganos e mentiras e as ilusões de um falso conhecimento. E é dentro desse pluralismo religioso que, a todo custo, tenta unificar e distorcer as Escrituras para acabar com as evidências e fatos históricos da Bíblia. Não podemos, amigos, aceitar esse tipo de narrativa, que é um tipo de narrativa tanto do pluralismo religioso quanto do relativismo e até mesmo de viés ideológico da esquerda comunista aqui do Brasil ou do resto do mundo, porque na verdade eu compreendo essa questão como a sua fonte de origem vindo do comunismo, que é um ataque ao cristianismo. E o comunismo criou essa tática, meio que uma transformação
da sua força de destruição para o pluralismo religioso, permitindo que todas as coisas fossem uma coisa só e isso não fosse um fato absoluto para uma única crença verdadeira. Então, como chegamos a esse ponto da história, do mundo? Como nós chegamos? É a pergunta interessante do autor num livro que ele escreveu, que é o que estamos aqui comentando, é Cristo entre os Deuses. Ele faz essa pergunta. E é no capítulo 2 que é explicitado 2 tipos de objetivo. O primeiro objetivo, segundo o capítulo 2, é o ícone da intolerância. Como chegamos a esse ponto? É entender de onde viemos e para onde estamos indo. E o segundo ponto do objetivo é o que tem afetado ou influenciado as igrejas, né? Querendo ou não, há muita influência e muito ataque de ambas as partes, que é oposto ao cristianismo. A nossa sociedade abandonou de fato as verdades absolutas, como temos aqui constantemente repetido isso. O autor do livro, Cristo entre os Deuses, pergunta o seguinte: onde foi que saímos do caminho? Onde foi que saímos do caminho? O capítulo 2 apresenta 5 motivos ou 5 características para responder a esta pergunta: onde foi que saímos do caminho? Primeira resposta foi da cosmovisão centrada em Deus para a cosmovisão centrada no homem. Segundo, foi da autoridade objetiva para o relativismo. Terceiro, foi da objetividade ao pragmatismo. Quarto, da razão para o sentimento. E quinto, das crenças para as opiniões. Foi nessa transição que ocorreu essa queda de valores, de ideias eternas e absolutas em que o mundo ocidental se encontra. Então eu vou fazer uma breve explicação rapidamente sobre cada um desses fatos ou dessas 5 características que respondem à pergunta: onde foi que saímos do caminho? A primeira resposta foi da cosmovisão centrada em Deus para a cosmovisão centrada no homem. É nesse ponto, preste bem atenção, que o cristianismo ortodoxo histórico perde o lugar nos fatos históricos essenciais da trajetória do ser humano aqui na Terra. Um homem começa a se autodefinir e autodefinir a tudo e a todos. E é nesse cenário que o ateísmo ganha força, mesmo ele atualmente sendo minoria, é uma força extrema que conseguiu e consegue estar em todas as áreas da ciência e até mesmo da própria religião. O ateísmo vai tomar conta da mente humana. O segundo ponto que responde à pergunta foi da autoridade objetiva para o relativismo. Antes existia, na verdade, existe uma autoridade objetiva que é boa e pode ser conhecida para o relativismo. Quero destacar que o fato de que nem a ciência que busca pelo conhecimento supostamente verdadeiro ou não, e muito menos a tecnologia humana atual, pode medir ou trazer o grau de moralidade para cada civilização. O afastamento ou a exclusão de Deus leva o homem ou as civilizações ou a sociedade ou uma nação a se unir com o relativismo, e a consequência disso é a aceitação de ideias ou de ideologias depravadas, como por exemplo o feminismo, o homossexualismo, o aborto, a eutanásia e o suicídio. O terceiro ponto que responde a nossa pergunta foi da objetividade ao pragmatismo. Sem a verdade ser fixa e absoluta, caminhamos para o relativismo e entramos na casa do pragmatismo. O pragmatismo só ensina que o que funciona é certo e válido e útil para a sociedade. Todavia,
O cristianismo aqui é um recurso do pensamento ocidental, recurso de autoajuda. O que as pessoas do século XXI, melhor dizendo, não querem aceitar é o seguinte: o objetivo final do homem não é atingir a felicidade, seja ela qual for e o que for, mas de tudo é conhecer a Deus e aceitar sua vontade. Então, não é por via pragmática que encontramos a solução e o objetivo da vida e das ações humanas, e sim é pela aceitação de quem é Deus e o que Ele quer para nós. Ou seja, o cristianismo é, na verdade, a verdadeira crença que realmente funciona, que era capaz de realizar milagres, como por exemplo, o maior milagre é o milagre da salvação. O quarto ponto é dar razão para o sentimento. Isso é bem comum hoje em dia. As pessoas reprimem e destroem a razão lógica. Obviamente, é claro que a razão humana não pode conceber ou entender tudo do divino. Todavia, ela pode chegar a um certo ponto, porque ela tem um limite, e ainda assim acreditar em algo superior e aceitar. Todavia, o sentimento ele está totalmente também depravado. Bem, nesse ponto eu destaco o seguinte: fé e razão não se separam. Se ao estudar a teologia tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, temos esse equilíbrio perfeito e harmônico. Quero lembrar que outrora a teologia era a rainha das ciências. As pessoas atualmente não querem ouvir falar sobre argumentos filosóficos, argumentos de fatos históricos sobre o cristianismo, interpretação de textos bíblicos, onde a razão humana é exercitada para conhecer o objeto da sua apreciação, da sua observação. Entendeu? É nessa situação. As pessoas têm rejeitado isso. É uma transição. Quando a razão te leva ao caminho da verdade, as pessoas param e pensam: não era bem assim que eu acreditava. Então, eles vão para o sentimento. E aí já é um outro caminho estreito. O quinto e último ponto é das crenças para as opiniões. As pessoas hoje querem ter opiniões, não querem ter convicções, não querem ter uma atitude absoluta. Se Deus não existe, não vale de fato viver e nem obedecer nada. E se Deus existe, para muitos religiosos, é apenas um fetiche, algo que pode ser mudado da noite para o dia. Mas se você acredita no Deus das Escrituras, Ele é capaz de nos ajudar e de nos orientar em toda situação. Então, como viemos parar aqui? Ao rejeitar, ao abandonar, ao negar a Bíblia, os 66 livros das Escrituras inspirados por Deus, que é comprovado por fatos históricos e pelo pensamento racional, isso leva a sociedade atual ao fim e à catástrofe. Por fim, quero convidar você a investigar honestamente as declarações e as provas da existência de Cristo nesse canal e nessa sequência de série de comentários deste livro Cristo entre os Deuses. Concluímos que todo aquilo que vai contra as Escrituras é maligno e para o prejuízo divino. A sociedade precisa se reorientar e precisa aprender a conhecer e aceitar a verdadeira fé do cristianismo. E quero agradecer desde já a sua paciência e a sua atenção. Deixe um comentário, alguma pergunta, alguma sugestão. E se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. Se puder, divulgue no seu WhatsApp ou algum outro aplicativo de comunicação social. E que estamos aí disponíveis para qualquer pergunta, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Então, Cristo entre outros deuses. Próximo vídeo será o capítulo 2. Mais um resumo, mais um comentário e mais uma reflexão desse livro indispensável para compreender a nossa sociedade atual, principalmente aqui a sociedade do mundo ocidental, e em especial o Brasil, que está deprimente, a sua religiosidade, que está sendo tão
fria e ao mesmo tempo relativista e pluralista. Só existe um único caminho, eterno e absoluto. Até mais. Obrigado.